meus amigos, estamos recebendo aqui no estúdio da nossa nova TV comunitária a presença da nossa amiga, a poetisa Regina Glícia, que realmente é de uma família de poetas, né? De poetas, o avô, o pai, enfim, uma família artística. Tudo bem, Regina? Tudo bem. E você, tudo bem? Estamos aqui na luta, a gente procurando trazer as personalidades da nossa cidade para os murigianos conhecerem, que é muito importante. Nós temos muitos valores, né, Regina? Muita gente de valor em Mogi tem. Aí é importante. Você mesmo, eu gosto de conversar um pouco sobre a família. Você é de uma família de poeta, né? O papai era poeta, Edgar da Silva e Costa, e o meu avô, Aleixo Costa, era poeta também. O Aleixo Costa, que era... Aleixo Costa era meu avô. Pai do seu pai? Pai do papai, Não é tão, e tão tive família. uma tia pianista também, que foi amiga da Madalena Taliaferro. Ela tocava no cinema mudo, ela era muito boa pianista também, uma tia. E a família toda é voltada para música, para poesia, para arte. Todos... Você que é formada em professora, né? Eu fui professora de educação física há 30 anos, porque era meu gosto, eu era nadadora, então quis ser professora de educação física. E depois no final da minha carreira, eu quebrei o pé e fui obrigada a ficar 3 meses na cama, de castigo, e aí meus filhos me exigiram que eu escrevesse. Você tem que escrever, tem que escrever. Não, mas você já escrevia antes, né? Sempre escrevia alguma coisinha, né? Mas nunca que eu aparecesse. Mas aí eles insistiram tanto, e Edgar Filho tinha o jornal Frenesi, queria que eu escrevesse uma página, eu comecei a escrever, e meu filho Nelson me deu muito apoio. Sempre dizia, você não pode ter acanhamento, tem que ter coragem, não ligue para a crítica, porque se você ligar para a crítica você não escreve, e aí eu fui criando coragem. Você usou essa frase que você usou, que tem que ter... Tem que ter coragem. Coragem, né? E mais uma, audácia, né? Coragem tem que ter e audácia. E não ligar para a crítica, porque tudo que a gente faz no mundo, algumas pessoas gostam, outras não gostam. Então a gente fica com as que gostam. E assim a gente vai levando as E muitas coisas. vezes, não digo que nem tudo vamos dizer, é perfeito, aquela frase que diz assim, fala-se de forma diferente. Muitas vezes a gente faz uma coisa. Eu li um poema do Shakespeare, por exemplo, que foi escrito em 1700 e pouco. Ele parece que falou tudo que ele queria falar. Falei, depois que eu vi aquilo lá, eu acho que eu não vou fazer mais nada. Mas não, quer dizer, né? Então, a vida vai se transformando, vai mudando, e realmente a gente precisa ter audácia, como você falou. Audácia. Coragem, audácia. Mas quantos filhos você tem? Eu tenho 4 rapazes. 4? 4 rapazes. Todos moços, todos? Todos moços. Nelson Freitas, que todo mundo conhece, né? Que é ator. Grande autor. Cantor, Globo, também tem uma voz linda. E depois tem o Regis, que é do marketing internacional. Agora ele é professor do curso de pós-graduação da universidade. Tem o Fábio, que é fisioterapeuta. E tem o Guilherme, que é coordenador do curso de farmácia da universidade também. Todos preparados, todos cuidando de si, livres de mim, para fazer o que quiserem, sossegadamente, com tudo que precisa, né? O Nelson e o Regis foram para o Colégio Militar com 12 anos de idade, né? E fizeram o Colégio Militar, primeiro, segundo grau, e depois foram para a Marinha Mercante. O Nelson foi para a Marinha Mercante do Rio de Janeiro e o Regis para a Marinha Mercante de Belém do Pará. E navegaram um bom tempo, conheceram o mundo inteiro, trabalharam, mas aí a Marinha começou a entrar em declínio, eles resolveram vir para a Terra, e o Nelson veio fazer um curso de computação para análise de sistemas para os navios do Lloyd. E nisso ele fez junto o curso de teatro. E foi escolhido para encenar a peça Nossa Senhora das Flores, de Jean Genet, e ficou no Rio, e aí fez todos os cursos de teatro possíveis. Mas ele o Nelson já tinha esse dom, assim, de criança? Tinha, desde mocinho, no Colégio Militar, ele cantava, ele interpretava, ele sempre teve essa facilidade. É uma facilidade mesmo que ele tem, viu? Ele improvisa. E teve também por estar no Rio de Janeiro também, parece que o Rio de Janeiro
facilita. Facilitou, né? E facilita. Facilita, sim. Então, hoje não, hoje São Paulo já está com uma força artística muito grande. Muito grande, Mas realmente no passado o Rio de Janeiro se concentrava muito, concentrava mais os artistas do Rio de Janeiro. E os cursos todos, né? Ele lutou bastante, sabe? Ele dava aula na faculdade para poder manter o curso de teatro e fazer a peça. O curso era de madrugada, porque ele dava aula de dia, fazia a peça das 9 à meia-noite e depois da meia-noite em diante é que ele ia fazer o curso de teatro. Ia dormir lá para as 4, 5 horas da manhã. Era uma vida bem puxada, mas ele gostava. Gosta muito e foi bem sucedido. E agora ele está protegido pelo Chico Anísio, né? Chico Anísio encantou-se com ele, porque Chico Anísio é poderosíssimo, né? Quando ele resolve apoiar algum ator, assim, ele apoia. Mas o Nelson já fazia peças antes dele. Ele tem uma peça com o Raul Gazola muito interessante que chama O Micofone. Essa peça fez um sucesso no Brasil inteiro e ainda faz. Ele tem 3 peças rodando o Brasil, que é O Micofone, Nelson Freitas e Vocês, e tem Nelson Freitas interpreta Pixinguinha. Ele canta. Cantando, né? Cantando. E ele tem interessante que precisa ter um entusiasmo, uma vontade muito grande. Né? Muitas vezes você vê o artista fazendo um sucesso, pensa que as coisas caem do céu com facilidade. É com luta, com muita luta. Muita luta. Muito você sacrifício. Conseguir chegar lá se no entregar de mesmo, corpo e alma e esquecer o resto. Lutar muito, né? Investir muito na própria. Investir na própria pessoa. É interessante. Pessoa, não esperar você acreditar em você. Né? E realmente o Nelson, que eu conheci ele aqui em Mogi na infância, a gente fica muito feliz hoje de ter realmente esse grande artista, né? Porque viver da arte não é fácil. Não é fácil, né? Agora ele fez um show lá no HSBC em São Paulo, 2.800 pessoas, que estava lotado. Já 2 vezes que ele se apresenta no HSBC em São Paulo, e a casa é lotada. E eu fico tão feliz, eu fico olhando e falo, não acredito, viu? Não acredito que ele chegou a esse ponto de agradar, né? Porque ele agrada. O que ele faz na televisão é uma bobaginha. Perto das peças é uma coisinha simples. Mas... E além de interpretar na televisão, ele também tem outros trabalhos que ele faz, dá aula, né? Dá aula de teatro também, ele vai sempre a Portugal dar aula de teatro, ele é professor mesmo de teatro. E assim vai indo a vida. Ele agora está nos Estados Unidos. Hoje de manhã saiu de Londres. Fez uma viagem de passeio na Europa e depois ele ia fazer 2 trabalhos nos Estados Unidos, em Nova York. Então, hoje de noite ele deve me telefonar, que já deve ter chegado lá, para fazer o trabalho que ele ia fazer. Eu quero cumprimentar você, viu, Regina, por você, a família, né, ter dado uma educação exemplar aos seus filhos, porque a maior herança que nós podemos realmente deixar na vida são os filhos. E a gente vê em vida os filhos melhor do que a gente, isso aí é uma coisa maravilhosa. É um presente. É um presente. De Deus, eu nem sei porque eu mereço isso, mas eles todos são melhores do que eu em tudo que fazem. Em tudo que fazem. E eu fico muito contente, fico feliz mesmo, às vezes fico de boca aberta olhando. Guilherme tem uma facilidade para escrever tremenda. Fábio também, todos eles escrevem com muita facilidade. Às vezes eu falo, mas foi você mesmo que escreveu isso aqui? Foi. Mas eu puxei muito também, sabe? Eu fui uma mãe muito enérgica. Eu obrigava a estudar muito, obrigava a cumprir as tarefas. Fui uma mãe enérgica e não me arrependo, porque valeu a pena. Mas eu acho que, eu sempre estou falando sobre isso, a diferença da educação e da instrução. Instrução você adquire na escola. Agora, a educação é no lar. É do lar, é da casa. E o lar é interessante, muito interessante, porque você falou tudo isso, mas é o exemplo que a gente passa. A criança, ela aprende pelo que ela está vendo. O que ela está vendo. Então, e hoje é interessante, se você não educar
não educar até 7 anos, 10 anos, não educa mais. Segundo a psicologia, você educa uma criança do momento da concepção até os 7 anos. Depois disso, você não passa mais Não passa, porque aí vem de fora. Aí vem tudo de fora. Então, os valores, você tem que passar até os 7 anos. Você passou. Então, falar que eles escrevem, bom, vê escrevendo, né? E eu vejo aí nos meus filhos também, que não só escrever, vejo neles que eles estão melhor do que eu fico feliz. Até fiz faço alguma brincadeira com amigos, que um amigo me disse assim, e o meu filho não liga para mim. Eu falei, mas não liga? Liga pouco. Mas ele deve estar muito bem. Ele está bem demais. Ele está bem demais. Quer dizer, se os filhos estão bem demais, você não pode lamentar. Não pode lamentar. Os filhos estão bem demais. Então é importante, a educação é uma coisa extraordinária. Mas nós estamos conversando aqui no estúdio, né, com a nossa grande poetisa mogiana, e ela professora, né, bem descendente de famílias de educadores, não é? A Regina Glícia, ela que é a mãe do Nelson de Freitas, o nosso grande artista hoje da Globo, dos teatros e tal. E nós vamos aí por um pequeno intervalo e eu volto logo em seguida, continuando a nossa entrevista. Programa Cícero Buarque. Apoio Cultural, Loja do Pintor. Pensou em tintas? Pensou Loja do Pintor. Mogiene. Honestidade e responsabilidade com o serviço é com a Mogiene Dedetização. Escritório de Advocacia Doutor Epaminondas Nogueira. 40 anos de advocacia. Meus amigos, estamos aqui com a figura simpática, né, da mulher brasileira. Muito obrigada. Porque o nosso programa sempre está recebendo mais homens do que mulher. Estamos aqui, né, agora começamos a receber também o valor da mulher brasileira, né? Porque a mulher hoje está realmente ocupando um espaço, né, Regina? Um espaço importante, né? Acho que essa luta da mulher... Né? Você vê, é triste, né? ver, por exemplo, no Brasil, que a mulher começou a votar em 1930, né? E que a mulher não podia fazer isso, não podia fazer aquilo. Hoje a mulher conseguiu realmente... Seu espaço. O espaço e olha... E seu trabalho, né? Os homens têm que tomar cuidado, né? Tem que tomar cuidado. Né? Mas, Regina, e você? Você é autora de quantos livros? Eu já fiz 7 livros. 7 livros. O primeiro eu fiz O Amor Perfeito, quando eu estava de repouso por causa do pé quebrado, né? Que eu quebrei o pé no final da minha carreira. E fiz O Amor Perfeito, que ele descreve o meu tempo de juventude dos anos 50 a 60. É aquilo que eu passei, o Rádio Marabá de Mogi das Cruzes, o Clube Náutico Mogiano, Jardim, as igrejas, os cinemas, tudo isso eu botei nesse livro Amor Perfeito, os amigos todos. É uma lembrança do meu passado. Você teve também no Clube dos Brotinhos? Tive também. tinha a hora tinha aquele programa das 4 horas na Marabá também, né? Tinha um programa de calor também, né? Calor, tinha tudo. O papai foi diretor da Rádio Marabá. O papai teve muito movimento na vida dele. Ele foi presidente do Clube Náutico Mogiano 15 anos. Ele foi fundador do Centro, um dos fundadores do Centro Melo Freire de Cultura. Ele foi orador oficial do time do tiro de guerra, mas ele era chamado constantemente para receber autoridades
principalmente políticas. E assim por diante, sempre ele se movimentando assim, dava para a gente aprender muita coisa com ele, né? Ele era de uma cultura fora do normal. Bom, também papai era muito culto, vovó Aleixo Costa também, e assim a gente foi crescendo de uma maneira diferente de ver as coisas. Você, no caso das poesias aí, você falou, porque você tem eu acho interessante que o autor, é muito difícil muitas vezes a gente falar, tal poesia é minha, tal, roubar a poesia de um outro poeta. Porque cada poeta tem um estilo, né? Tem um estilo, tem um estilo, né? Você tem um estilo também. Comigo aconteceu uma coisa muito estranha, não sei porquê. Eu comecei com poesia moderna. As primeiras poesias que eu fiz foram poesias modernas. De repente, passei para poesia parnasiana. E não sei porquê, saiu poesia parnasiana. Um dia eu falei, eu preciso fazer um soneto. E me esforcei, porque os sonetos são versos decassílabos, versos alexandrinos. É uma maneira mais difícil de poesia. Aí fiz um soneto, apenas um. E depois, sem querer, fiz uma poesia que era um rondó. Quando eu olhei, eu falei, gente, é um rondó. E depois passei para a poesia parnasiana e estou assim. Agora, às vezes, eu quero fazer uma poesia moderna, mas já não me fixo mais. Eu vim para cestilha, quintilha, redondilha maior, redondilha menor, e assim vou indo. A maneira que vai. Eu gosto muito de escrever sobre pessoas. Esses livros aqui, eu já expliquei para você, né? O Amores, Imagem e Poesia, como eu tenho um filho ator, tenho que repetir, eu tenho um filho ator, eu tenho um filho que é baterista, ele não exerce a função, mas ele é baterista, e tenho um filho que fotografa maravilhosamente e filma muito bem, que é o Regis. Então eu quis fazer que o nome dele aparecesse, então fiz com que ele fizesse fotos das minhas poesias. Então eu faço a poesia e ele faz a foto correspondente. Então saiu o livro Imagem, Poesia e Amores. Aí depois eu fiz... eu já tinha um amor perfeito, aí fiz Amigos para Sempre. Amigos para Sempre é de poesias de pessoas que eu amo, que eu adoro, que eu admiro, que eu escrevo sobre as pessoas. Tem aí do Niquinho, tem da Odair Curtis Camargo. Você vai declamar uma poesia para nós? Vou declamar. Eu vou declamar uma poesia para você, que ela é... Você parece que tem uma historinha que você falou que deu pro seu filho, como é que foi? Sobre o carnaval. Foi assim, a minha irmã me liga de Salvador e diz, Regina, venha, tem uma passagem no balcão da Varig para você vir passar o carnaval aqui, porque os canhões do farol da Barra estão atirando confetes dourados sobre o mar. Está uma maravilha. Nisso liga meu filho do Rio de Janeiro, venha pra cá, Regina, venha passar o carnaval, eu vou sair na escola de samba, estou comprando um pandeiro. Aí eu falei, não vou nem pra lá nem pra cá, e eu podia ir, eu tinha dinheiro, coisa que eu nunca tive, tinha dinheiro, tinha carro, tinha tudo, mas não fui. Tinha passagem, tinha tudo, não fui. Mas aí eu falei, eu sou louca por carnaval, né? Tenho paixão. Então esse carnaval não vai ficar em branco, sentei ali no meu jardinzinho e fiz a poesia, o carnaval. E o meu filho presenteou o presidente da escola de samba do Grande Rio, com essa poesia, e ele mandou botar na parede, tá lá grandona na parede, bonito, debaixo da poesia, debaixo da foto do Pelé, meu ídolo. Olha só que homenagem. Falar em Pelé, mas você é santista? Agora... Não me faça pergunta difícil. Eu sou apaixonada por Pelé, mas não precisa ser santista. Não precisa necessariamente ser santista. Eu sou apaixonado pelo Pelé também, não sou santista. Aí eu escrevi essa poesia, o Carnaval. Então vamos lá, vamos ver como é que era mais a poesia para nós aí. O Carnaval, o nome da poesia. Neste precioso momento, unidos em sentimento, preto e branco não tem cor, rico e pobre nem valor. Ilustre é igual mendigo, acredite no que digo. Abandonam-se os pesares, esquecem-se os azares, vibram tão grande alegria, mergulham na euforia para viver com novos dias. Para dar trégua ao coração, para viajar na canção, com apito e serpentina, lá vai a linda menina inventar novos amores pelo rufar dos tambores. Não existe mais tristeza, só o canto e a beleza. Não importa qual a raça, todo mundo se abraça. No frevo encantamento, quem comanda é o movimento. Cuícas e tamborins, colombinas e arlequins. Até mesmo tal palhaço pisar firme no compasso, com um batuque ligeiro,
qualquer um toca pandeiro. Enquanto os outros mundos destroem-se em segundos, Dionísios, Bacos, Momos brigam pela alegoria, usando o que lhes compete. Nossos canhões são de confete. Lava o corpo e lava a alma de tudo que nos faz mal. Nesta azorra de alegria, onde impera o emocional, gostaria todo dia fosse sempre carnaval. Nossa, parabéns, bem bonito, hein? Realmente, é interessante, Regina, que o poeta, parece que a gente não faz poesia, né? Parece que ela já nasce pronta, né? Isso que eu ia falar. A poesia nasce, ela está em volta de nós. Aliás, até eu gostaria de ler para você uma página que eu escrevi no qual será? No Amores, sobre a poesia. Eu digo assim, a poesia não é esse. No caso da poesia, que é uma metáfora, ela está em volta de nós. E ela se manifesta. A arte de poetar, essa arte de poetar é interessante. A pessoa tem o dom de poetar. Então ela cai inteira. Muitas vezes cai de madrugada, você tem que acordar. No meio da noite eu levanto e escrevo. Já cai assim, o poeta. E é engraçado que a poesia, eu escrevo numa desse livro, agora eu não me lembro qual, eu digo assim, a poesia, ela está em volta de nós. De repente ela se aproxima e se manifesta. E aí é como uma criança que nasce. Só que uma criança tem fim e a poesia é para sempre. Então eu ponho isso no meu livro. Ela é para sempre. Até essa semana aqui, essa semana foi lançado um livro do meu amigo, o Dr. Epaminondas Nogueira. Sim. E eu que até dei um incentivo para ele, eu sempre estou incentivando pessoas que querem fazer livro. Mas tem pessoas aí que livro, você sabe, é difícil, a editora dá apoio para a gente difícil, e tal, né? É difícil, caríssimo. É caríssimo e tal. E tem gente que tem condições econômicas de fazer livro e não faz. Então sempre falo assim, o livro é uma semente que vai germinar longe e é importante você deixar essa semente. Então a gente fazer um livro é como você falou, é como criar um filho, é como fazer alguma coisa, né? Então é muito importante. Eu fiz já 7 livros, inclusive eu fiz Construindo o Lar. Eu quis botar tudo que eu fiz durante a minha vida para poder ser professora, ser mãe, ser dona de casa, eu pus no livro Construindo o Lar. Hoje eu não trouxe ele aqui. E fiz também agora um livro chamado Cachorro Bonito. Só dos bichos da minha casa, da minha família, porque eu sou apaixonada por bichos e a minha família toda. Por bicho e pela natureza. Pela né? natureza, pela natureza. Mas eu acho que a sua maior obra, realmente, a maior obra são os filhos, porque fica neles, seus livros, seus filhos, ficam nele esse trabalho, essa luta, né, que é coisa maravilhosa, e Deus nos permitir que a gente ainda em vida possa ver os filhos da gente, esses frutos e tal. Bom, se a gente fosse conversar aqui com uma poetisa como a Regina, ia virar muito tempo. Né? Eu mesmo não sei, viu, Cícero, meu amigo de longos anos, que eu te conheço desde mocinha, desde menina. Eu não sei, eu acho que a vida é um presente de Deus. E eu não sei qual foi o meu merecimento por eu ter tido esses 4 filhos maravilhosos, por ter tido uma vida boa, tudo que eu precisei eu tive. E quando eu penso em alguma coisa que eu preciso, vem imediatamente. Eu acho que Deus me protege. Deus acho que Ele... o que eu sinto por Ele veio de volta. Nós estamos encerrando o nosso programa. Hoje entrevistamos aqui essa poetisa, essa mulher brasileira, essa mulher mogiana, não é? Ela tem garra, tem luta. A poetisa, a Regina Glícia, ela também mãe do Nelson de Freitas, nosso grande artista hoje de evidência aí. E como você, para encerrar, a gente termina, não é, com essa frase da poesia, né? Que eu achei muito interessante. Você falou em Deus, Deus nos dá. E em certa ocasião recebi uma carta dizendo que o poeta é um profeta, porque se Deus profetiza o amor, o poeta é um profeta do amor também. Consuma o amor. Nina, obrigado. Muito obrigado você. Foi muito bom, hein, ter recebido você aqui. Obrigado por esse carinho. Muito obrigado. Quando você quiser
uma poesia, é só me chamar, Tá bom, porque eu adoro poetizar. Pronto. Meus amigos, estamos encerrando o nosso programa. Até uma outra oportunidade, se Deus quiser. Muito obrigado.